Hello guys, how you doing? Aqui é o Emerson Oliveira, seu professor de inglês. E hoje eu vou te mostrar como utilizar o verbo get em inglês. Então segura aí e bora lá para nossa aula de hoje. Então olha só, quando o aluno chega lá no professor e pergunta assim: professor, responde ou comenta como utilizar o verbo get. Aí o professor já fica nervoso e já fala o verbo get é isso ou é aquilo e já encerra o assunto. Então olha só, para a gente descomplicar o verbo get, eu vou trazer para você aqui algumas das formas mais utilizadas do verbo get. E para a gente já começar, eu vou te dizer que o seguinte, o verbo get é como o nosso verbo tomar, ok? Se a gente fizer uma comparação aí com o verbo tomar, você vai ver que não tem como saber tudo de uma vez, de primeira vez. Por exemplo, você pode falar assim, tomar um banho, tomar isso, tomar aquilo. Você pode usar o verbo tomar de infinitas formas e o verbo get é mais ou menos isso aí também. Ok? Então, vamos lá para a nossa primeira forma de utilizar o verbo get em inglês. Então, olha só, antes da gente ir lá para o nosso primeiro dos usos mais comuns do get, já vai deixando aqui o seu like aqui, se inscreve se você não está inscrito aqui no canal, isso ajuda muito no nosso trabalho aqui, ok? E no final desse vídeo vai ter uma dica aí especial para você, vai ter uma dica especial e também vai ter um homework para você colocar em prática tudo que você aprendeu aqui para você fixar todo esse conteúdo, ok? Então bora lá para o primeiro uso mais comum do get. O primeiro uso mais comum do verbo get em inglês é como você vai utilizar como receber, ok? Por exemplo, I got a letter this morning. Ou seja, eu recebi uma carta esta manhã. I got a letter this morning. Eu recebi uma carta esta manhã. Segundo exemplo, this building gets lots of visitants. This building gets lots of visitants. Esse prédio recebe muitos visitantes. This building gets lots of visitants. Então, o segundo de um dos usos mais comuns do verbo get é como obter ou receber. Por exemplo, I need to get a new job. I need to get a new job. Eu preciso obter ou conseguir um novo trabalho. I need to get a new job. Segundo exemplo, did you get tickets for the game? Did you get tickets for the game? Você conseguiu no sentido de comprou ou ganhou, né? Ingressos para o jogo? Did you get tickets for the game? Terceiro exemplo, where did you get this? Where did you get this? Onde você conseguiu isso? Onde você comprou isso? Where did you get this? Então, olha só, o terceiro sentido do verbo get mais comum é no sentido de trazer ou pegar. Por exemplo, could you get me another beer, please? Could you get me another beer, please? Ou seja, você poderia trazer ou pegar uma outra cerveja para mim, por favor? Could you get me another beer, please? Outro exemplo, então, nesse sentido poderia ser can I get you anything? Can I get you anything? Eu posso pegar algo para você? Can I get you anything? Então, o quarto dos usos mais comuns de get é chegar em algum lugar. Por exemplo, we got home late last night. We got home late last night. Ou seja, chegamos tarde em casa na última noite. We got home late last night. O segundo exemplo, então, seria when did you get there? When did you get there? Quando você chegou lá? When did you get there? E o outro exemplo poderia ser when did you get to that city? When did you get to that city? Quando você chegou naquela cidade ou aquela cidade? When did you get to that city? Então, o quinto dos usos mais comuns do verbo get é no sentido de ficar ou se tornar. Por exemplo, he got rich. He got rich. Ou seja, ele ficou rico. He got rich. Outro exemplo, I think I'm getting sick. I think I'm getting sick. Ou seja, eu acho que eu tô ficando doente. I think I'm getting sick.
Então, olha só, o sexto sentido bem comum do verbo get é no sentido de entender alguma coisa. Por exemplo, I don't get it. I don't get it. Ou seja, eu não entendi, não saquei, não peguei isso. I don't get it. I don't get it. Você pode dizer também I have got to, I got to ou gotcha, que são todas abreviações. Então, do primeiro, I have got to, I've got to, gotcha, que todos significam a mesma coisa. Eu te entendi ou simplesmente entendi, ok? I have got to, I've got to, gotcha. Outro exemplo, então, pode ser I didn't get the joke. I didn't get the joke. Ou seja, eu não entendi a piada. I didn't get the joke. E pra gente fechar essa nossa aula de hoje, quando a gente chegar a 1000 inscritos aqui no canal ou 1000 likes nesse vídeo, eu vou fazer a segunda parte do verbo get, com os phrasal verbs mais comuns do verbo get e algumas outras formas mais comuns de utilizar o verbo get. Então é isso aí. Se inscreve aqui no canal se você não está inscrito, deixa o seu like aqui pra gente e vejo vocês então na nossa próxima aula aqui da Fluency Academy, o Emerson Oliveira. Tamo junto, rumo à sua fluência no inglês. Take care.